Oi pessoal, bom dia a todos. Hoje teremos uma aula muito importante, que vai tratar sobre o tema Aspectos civis do sequestro internacional de crianças, onde no último século foi criando mais espaço para conversar mais sobre o tema. Bom, fazendo uma linha do tempo rápida sobre o assunto, começou a ser discutido na Declaração de Genebra, em 1924, depois com a Declaração dos Direitos das Crianças, em 1959, na sequência com a Proclamação do Ano da Criança, em 1979, e por fim com a Convenção da ONU, em 1989. Entre esses dois últimos marcos, aconteceu uma conferência muito importante chamada Conferência de Haia, no dia 25 de outubro de 1980. Ela entrou em vigor só 4 anos depois, ela ficou 4 anos sendo debatida. Então, em dezembro de 1983, ela foi aderida por vários países e ratificada, inclusive no Brasil. O principal objetivo da convenção é impedir a subtração internacional de menores e assegurar que seja feita de forma imediata o retorno do menor para a residência habitual, que seria a residência do genitor que detém a guarda dessa criança. Bom, anteriormente a essa convenção, demorava muito para um genitor ter seu filho de volta, que foi levado de forma ilegal. Por isso, a preocupação da convenção de que seja feito o retorno imediato da criança. A forma utilizada para garantir esse retorno é a cooperação jurídica internacional, que é onde as autoridades judiciais e administrativas dos países irão localizar a criança subtraída, analisando a cada caso e mandá-la de volta para sua residência. Nesse processo, se analisa se a transferência do menor foi realmente legal, bem como a verificação de quem detém a guarda. Existem 3 exceções para não fazer o retorno do menor para sua residência, que seriam quando possui a guarda da criança e não exerce efetivamente essa guarda, ou depois que a criança foi levada, transfere a guarda para o outro genitor. A segunda hipótese seria quando o interesse do menor é levado em conta. Por algum motivo ele não quer ficar com a genitora ou genitor que detém a guarda e a escolha dele também é levada em conta e averiguada. A última hipótese é quando a restituição do menor não for compatível com os princípios fundamentais. Bom, essa cooperação ela é sempre feita por auxílio direto. Significa dizer que o magistrado nacional irá decidir sobre a ilicitude. Sempre agindo no melhor interesse da criança e do adolescente, se pressupõe que a criança ou adolescente tem um vínculo mais forte com o seu lugar de residência habitual, como, por exemplo, amigos, língua, cultura, escola. E a convenção também dispõe que, transcorrido o período menor de 1 ano, a transferência para o país habitual deve ser imediata. Porém, se já se passou 1 ano, é analisada a adaptação da criança no novo local, no novo país. E sendo assim, quem pode decidir sobre o menor é o juiz natural do lugar de residência habitual da criança ou do adolescente, como quesito de guarda, por exemplo. Por isso, a grande importância de fazer com que a criança volte imediatamente para o local. Podem ser adotados também procedimentos de urgência para concretizar os objetivos da convenção. Existe também um limite temporal para você invocar a convenção e seus dispositivos. Só é possível aplicar a convenção para menores até 16 anos. O direito se preocupa com o bem-estar da criança e do adolescente, Sendo assim, existem vários direitos e deveres dos pais perante o filho, bem como o filho também tem alguns direitos. Um desses direitos é de conviver com ambos os genitores, e a Convenção trata em seu artigo 21 sobre o direito à visita. O pedido de direito à visita pode ser feito para a autoridade central, exatamente da mesma forma que é feito o pedido de retorno. Bom, como vimos até agora, já ficou bem claro a importância da conferência teve para o direito internacional.
e ela é usada por muitos países e vem ajudando a lidar com vários casos. A seguir, a gente vai ver como que foi a adesão dessa convenção no nosso país, no Brasil, no ordenamento brasileiro. A minha colega Tássia vai explicar um pouquinho para vocês como é que funciona aqui no Brasil. Vamos falar agora sobre quando a convenção foi aprovada no Brasil, quem se torna responsável pela convenção no Brasil, quem deve cumprir com os compromissos da convenção, críticas que o Brasil recebe, definição de guarda e número de casos apresentados pelo ACAF. A convenção trata sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças e foi aprovada pelo Brasil através do Decreto Legislativo número 79, de 15 de setembro de 1999. A convenção passou a vigorar em 1º de janeiro de 2000, tendo sido promulgada pelo Decreto número 3.413, de 14 de abril do mesmo ano. Deve ressaltar que subtração e sequestro não são sinônimos, pois não se encaixam no tipo penal referente à subtração de incapazes apresentado pelo Código Penal. Vale ressaltar ainda que em 2009, o DEM, Partido dos Democratas, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF, questionando os atos do Congresso Nacional e do Presidente da República, que ratificaram e promulgaram a Convenção de Haia. Dentre as alegações, afirmava-se que o texto da Convenção realizava grande falta de sistematicidade, o que poderia levar a interpretações equivocadas do seu conteúdo. Agora falando sobre quem se tornou responsável pela Convenção no Brasil. Em 2001, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República foi designada a atuar como autoridade central brasileira, sendo o órgão brasileiro que faz a intermediação com as autoridades designadas por outros países do tratado. De acordo com a ACAF, Autoridade Central Federal, qualquer pessoa, instituição ou organismo que suspeite ou tenha confirmação de cometer ocorrência de casos de subtração de crianças poderá denunciar o fato. Em casos do menor ser transferido para países estrangeiros, que também tenha aderido à convenção, o interessado deve procurar a autoridade central brasileira. O pedido deverá ser feito pessoalmente, através de advogado constituído ou de qualquer advogado do órgão público. Deverá ser preenchido um formulário e anexar a documentação necessária para que o procedimento de restituição do menor seja iniciado. Quando o pedido é feito, a ACAF tenta solucionar o caso de forma amigável, enviando notificação administrativa para a pessoa que retém o menor. Caso não haja solução amistosa, o caso é encaminhado à Advocacia Geral da União para análise e eventual ajuizamento de ação judicial cabível. É possível empregar um meio alternativo para a solução de conflitos: a mediação. Quem deve cumprir com os compromissos previstos na Convenção? A União possui a obrigação de cumprir com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em tratados e convenções internacionais, tendo legitimidade e interesse jurídico para propor a devida ação e atender ao pedido de cooperação jurídica internacional. A União atuará como legitimada ordinária, defendendo interesse próprio, ou seja, cumprimento de obrigações assumidas pela República Federativa do Brasil estabelecidas em convenção internacional. Como a União é parte eventual da ação ajuizada, a competência para julgá-la será da Justiça Federal. A ação não entrará no mérito do direito de guarda, matéria que caberá ao juízo do lugar de residência habitual da criança analisar. No entanto, a Justiça Federal decide pela não aplicação da Convenção e caberá à Justiça Estadual decidir sobre a guarda do menor. Sobre as críticas que o Brasil recebe. As maiores críticas que o Brasil recebe desde a sua adesão à Convenção dizem respeito à demora do procedimento judicial, ensejada pelos conflitos de jurisdição entre a Justiça Comum e a Justiça Federal. Também pelo desconhecimento dos juízes e dos operadores do direito sobre o conteúdo da Convenção e pela ausência da previsão de um procedimento judicial específico para atender à celeridade prevista na Convenção. Definição do direito de guarda. A definição de direito de guarda para fins da Convenção é muito mais ampla que o conceito de direito de guarda no ordenamento jurídico brasileiro. Conforme o artigo 5º, direito de guarda compreende direitos relativos aos cuidados com a pessoa da criança e o direito de decidir sobre o lugar de sua residência.
Por outro lado, o direito de visita consiste no direito de levar uma criança por lapso temporal limitado para local diferente daquele no qual ela reside. Número de casos apresentados pelo ACAF. Segundo as informações disponibilizadas pelo ACAF, o número de casos de subtração de menores vem aumentando a cada ano, o que evidencia a importância da Convenção, em que seus parâmetros contribuem para o aprimoramento e a segurança dos direitos dos menores e seus genitores, quando se defrontam com o afastamento ilícito de seus filhos. Entre as autoridades centrais estrangeiras, acionadas pela Autoridade Central Brasileira para fins da presente convenção, a maioria dos casos ocorre com as dos Estados Unidos, Portugal e Itália. Agora eu passo a palavra para a Rafael. Olá, eu vou continuar com o trabalho das minhas colegas, falando sobre o caso de Sean Goldman. Então, quem que é Sean Goldman? Ele é um menino que tem dupla cidadania, que nasceu de uma mãe brasileira e de um pai norte-americano. Os dois se conheceram na Itália e depois foram residir onde o David morava, que era no estado de Nova Jersey. Eles se casaram e depois do matrimônio eles tiveram um filho que é o Sean Goldman. Após 5 anos de matrimônio, a Bruna, que é a brasileira, pediu autorização ao pai que se ela podia vir para o Brasil visitar a sua família. Então ele aceitou e eles dois vieram para o Brasil. Assim que ela chegou no Brasil, era para ela só ficar uma semana. E após esse período, ela comunicou ao David que ela não voltaria mais e que ela queria o divórcio. E assim fez, entrou com uma ação aqui no Poder Judiciário Brasileiro, pedindo divórcio e a guarda unilateral de Sean. Do mesmo jeito, lá nos Estados Unidos, o Sean também entrou com a guarda, pedido de guarda, alegando a Convenção de Haia, que Bruna, quando ela trouxe o Sean para o Brasil, ela estava fazendo um sequestro internacional de crianças, tá? Porque ela só tinha autorização de uma semana e ela acabou estendendo e querendo ficar com o garoto aqui no Brasil. Esse caso virou literalmente uma briga diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, por isso que ele ficou tão famoso e virou um leading case. Como aqui no Brasil, a Bruna teve o direito da guarda e do divórcio, lá nos Estados Unidos eles também deram a guarda para o David. E lá nos Estados Unidos, eles pediram a devolução de Sean imediatamente para os Estados Unidos. Como aqui na Justiça Brasileira, o Poder Judiciário já tinha dado a guarda para Bruna, o David então ingressou com uma ação aqui no Brasil mesmo, alegando a Convenção de Haia, que tinha sido um sequestro internacional de criança e que deveriam ser devolvidos Sean a ele, o que foi jogado improcedente em primeira e segunda instância. O fundamento da decisão foi a partir do artigo 12 da Convenção de Haia, em que diz que se passaram 1 ano que a criança já está no país, ela já quer dizer que ela já está acostumada, e que tirá-la daqui você já poderia causar um dano psíquico na criança, por deixar ela longe da mãe, se fosse o caso de voltar aos Estados Unidos. Isso também está escrito no artigo 13 da Convenção de Haia. É importante ressaltar que aqui no Brasil, eles reconheceram a ilicitude da retenção de Sean pela mãe Bruna, mas julgaram a incidência de uma das hipóteses de exceção prevista pela Convenção, que é essa que eu acabei de mencionar, que é o artigo 12 e 13. Sendo assim, ficou decidido, então, que a guarda unilateral seria da Bruna, que ele poderia ficar aqui no Brasil, e o divórcio entre Bruna e David. No meio desse processo, a Bruna se envolveu com um advogado aqui no Brasil e eles tiveram um relacionamento. Desse relacionamento, ela ficou grávida e veio a falecer no dia 21 de agosto de 2008, no parto da sua filha. A morte de Bruna veio a complicar muito esse fator da guarda do Sean, porque assim que Bruna veio falecer, o João, que era o padrasto de Sean, entrou na justiça aqui no Brasil pedindo a guarda do Sean por conta de paternidade socioafetiva. A justiça brasileira concedeu uma medida
uma liminar ao João, que seria o padrasto de Sean, para que ele tivesse a guarda. Quando o David, o pai biológico de Sean, tomou ciência que Bruna tinha falecido, ele veio ao Brasil para pegar o Sean com a esperança de ter a guarda para ele e que o filho pudesse retornar aos Estados Unidos junto com ele. Quando o David, o pai biológico de Sean, tomou ciência que Bruna tinha falecido, ele veio ao Brasil para pegar o Sean com a esperança de ter a guarda para ele e que o filho pudesse retornar aos Estados Unidos junto com ele. Assim, quando ele se deparou com esse pedido, o David chegou ao Brasil e se deparou com esse pedido. Ele ficou totalmente inconformado e foi procurar uma autoridade central norte-americana aqui no Brasil para alegar a Convenção de Haia de 1980 e que ele tivesse a guarda, né, da criança. Também ele alegou que o João, né, tendo a guarda de Sean, seria uma retenção indevida de criança por uma pessoa não detentora do direito de guarda. E então esse pedido e também foi pedido uma cooperação internacional por David. Ele também foi na mídia, fez um apelo internacional para que a justiça brasileira se sensibilizasse para entregar o Sean para ele. Esse pedido foi encaminhado às autoridades brasileiras. Tudo isso, houve um conflito de competências, porque os casos estavam sendo julgados pela Justiça Federal e Estadual. Assim, com esse conflito de competência, o STJ foi determinado pela Corte a suspensão do andamento de todos os processos até a decisão do STJ a respeito do conflito. Em uma decisão colegiada, o tribunal determinou em 11 de fevereiro de 2009, a competência da Vara Federal para processar e julgar as demandas e a sua conexão. Assim, veio a primeira sentença, que foi proferida pelo juiz da 16ª Vara Federal, que determinou que o menor fosse apresentado espontaneamente pelo réu e toda a família materna no consulado dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, para que a criança fosse entregue à autoridade central dos Estados Unidos e entregue ao pai. O juiz, como fundamento, usou o Código Civil, o artigo 1631, em que, com a morte da mãe biológica, a guarda passaria automaticamente para o pai biológico da criança, com exclusividade. Também mencionou o artigo 76 do Código Civil, em que, mesmo que ele já tivesse acostumado aqui no Brasil, já tinha se passado 6 anos que ele morava aqui no Brasil, com a morte da sua genitora, o domicílio legal e necessário do menor incapaz seria na residência do pai. Assim, eles travaram uma briga na justiça brasileira. Sendo assim, o STF se reuniu para julgar o processo e, enfim, deu a guarda ao David, falando que o Sean deveria retornar ao país dos Estados Unidos junto com o pai biológico e que a guarda seria do pai. Depois que o Sean retornou aos Estados Unidos, a avó também entrou com um processo lá para conseguir as visitas, o direito de visita, tendo em vista que o David estava dificultando esse processo, tendo várias exigências que estavam sendo absurdas, que era R$20 mil, que queria que os avós maternos dessem $20 mil para ele, e também que fosse só falado em inglês, assim, e mais outras exigências que ele teve. Aí o governo americano concedeu as visitas para a avó materna, tanto que os dois presidentes do Brasil e dos Estados Unidos também tinham falado que iam facilitar essa visita. Assim, quando o Sean completou 18 anos, ele mesmo quis afastar de toda a família materna aqui do Brasil e agora ele vive lá nos Estados Unidos com o pai dele. Concluindo, então, que esse caso foi um leading case, até hoje, né? Por conta de toda a mídia que aconteceu, foram muitos anos de uma briga da guarda entre a Bruna e o David. Depois ela veio a falecer, o que causou muita complexidade ao caso.
por conta também de ter envolvido o padrasto, ter envolvido a família, os avós, que lutaram muito pela guarda do Sean, mas que acabou, então, ficando com o David após muita luta, muitos anos aqui, e também ter travado uma guerra diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos, e que os Estados Unidos estavam alegando que o Brasil não estava interpretando da maneira certa a Convenção de Haia, sendo que os dois países são signatários dessa convenção. E então, esse foi o maior entrave desse todo o processo. Tanto que o David, em todos os processos que ele entrou na justiça brasileira, ele alegava muito a Convenção de Haia, que tinha sido um sequestro internacional de criança e que ela tinha retido totalmente ilegalmente o filho. E por conta disso também que foi retornado ao país de origem, o Sean, e dado a guarda ao pai. E assim concluímos a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção.